Então, Sr. Rui Toranço, mais obrigado por nos receber e por falar à Eclésia sobre este itinerário de preparação para o centenário. Em 2010, quando foram apresentadas as iniciativas, não é? Creio que foi o Sr. António Marte que disse que a celebração do centenário não se reduz a uma vocação histórica, uma afirmação que ele preferiu, acrescentando que é uma ocasião para tomar consciência de que o apelo de Nossa Senhora em Fátima não ressoou em vão. Passados 6 anos, ou no 6º ano em que se está deste itinerário, confirma que, de facto, as iniciativas que foram lançando não é um ressoar em vão dessa mensagem. Sem dúvida que todas estas iniciativas que nos têm ocupado e que têm dinamizado a vida do santuário desde finais de 2010 têm mostrado precisamente essa atualidade da mensagem e que não foi em vão que a voz de Nossa Senhora ressoou na Cova da Iria, como não é em vão que continua hoje a ressoar entre nós essa mesma voz e essa mesma mensagem. Aliás, aquilo que se foi promovendo foi mostrando precisamente aspectos às vezes esquecidos dessa atualidade da mensagem de Fátima e foi-nos revelando sobretudo a riqueza, às vezes uma riqueza que não está plenamente consciente e que temos vindo a procurar descobrir progressivamente. Por exemplo, que aspectos é que foram tornando mais visíveis e que estavam mais esquecidos? Eu começaria, por exemplo, pelo ano da misericórdia que estamos a viver. Um dos aspectos que se aprofundou em relação à mensagem de Fátima foi precisamente essa dimensão da misericórdia, ainda sem suspeitarmos que o Papa Francisco promulgaria este ano da misericórdia, este jubileu extraordinário. Toda uma reflexão teológica que se fez sobre a mensagem de Fátima veio pôr precisamente em destaque essa dimensão de misericórdia da própria mensagem e apresentar-nos o conceito de misericórdia como a palavra-chave que permite ler a totalidade da própria mensagem nos seus diversos aspectos. Isto é apenas um exemplo dessa atualidade da mensagem que esta reflexão nos ajudou a aprofundar. De que forma é que esse desafio proposto pelo António Marte, ser mais do que uma vocação histórica, presidiu a toda a planificação dos 7 anos que levam até ao centenário? Eu gostaria de começar por recordar que o grande desafio partiu do Papa Bento XVI. Quando, em 2010, o Papa Bento XVI vem aqui em peregrinação, diz-nos precisamente aqui no santuário que faltam 7 anos, ou 7 anos nos separam dessa celebração do centenário e faz votos de que esses 7 anos sejam um itinerário estimulante para a preparação dessa ocasião festiva. Para o triunfo do coração imaculado de Maria, para a glória da Santíssima Trindade. Exatamente. Portanto, esse foi o desafio, foi o ponto de partida para a programação deste septenário e desde o início se procurou ter como critério que não procuraríamos fazer uma mera evocação do passado, mas fundamentalmente olhar para o passado para descobrir a sua riqueza em relação à leitura do presente e à projeção do futuro. E por isso, as várias ações que promovemos e que foram dinamizando a vida do santuário não se orientaram tanto nessa busca do passado, mas partindo das fontes, procuraram apresentar-nos propostas de vivência presente. Estou a pensar, por exemplo, no itinerário do peregrino, que em cada ano, ao longo de todos estes 7 anos, foi dinamizando a visita ao santuário daqueles que aqui vêm, que aqui chegam, como uma proposta de vivência hoje dessa mensagem de Fátima. Estou a pensar no conjunto de conferências, de ciclos de conferências anuais, que nos ajudaram a olhar para as fontes para perceber a mensagem de Fátima hoje e o seu impacto hoje. Estou a pensar nos vários simpósios teológico-pastorais que nos foram ajudando a aprofundar a mensagem e a fazer a ponte com o mundo de hoje e com aquela que é a realidade que hoje vivemos. Portanto, houve um conjunto de iniciativas reflexivas que nos ajudaram a perceber a atualidade da mensagem. Por outro lado, porque não quisemos ficar presos ao passado, houve também a preocupação grande de proporcionar aos peregrinos melhores condições de vivência da própria peregrinação. Isto passa pelo cuidado com as celebrações, passa pela criação do hino do centenário, como um elemento concreto que nos ajuda a essa vivência festiva, mas passa também, por exemplo, pelo arranjo dos espaços para um melhor acolhimento dos peregrinos. E estou a pensar, quer nos parques envolventes do santuário, como estou a pensar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, ou agora o altar do recinto, cuja obra ainda está a decorrer e que procura precisamente criar essas melhores condições para uma vivência mais festiva e melhor dos peregrinos que aqui vêm.
porque não queremos ficar presos ao passado, mas queremos viver o presente e projetar, de facto, o futuro aqui em Fátima e para aqueles que aqui nos visitam. Acredito que os peregrinos, quem vem a este santuário, esteja no centro de todo esse itinerário. Sem dúvida que o peregrino é sempre o nosso grande ponto de interesse. Nós queremos proporcionar ao peregrino uma experiência feliz de Fátima, no sentido de um maior conhecimento da mensagem, uma profunda experiência de Deus, porque é isso que está no centro da própria mensagem de Fátima. Mas, por outro lado, sobretudo nesta parte final deste septenário, queremos proporcionar também a experiência festiva de quem se alegra por estes 100 anos das aparições. Mas sendo a presença em Fátima, diria, talvez mais emotiva do que outra coisa qualquer, na experiência do peregrino, sendo espiritual e até muito emotiva, como criar sintonias com essa experiência que o peregrino aqui faz em Fátima, que é um ambiente, com propostas reflexivas que se fazem em conferências, em simpósios, que é outro ambiente. Nós não temos ilusão de que toda a reflexão chega a todos os peregrinos. Aquilo que procuramos fazer é precisamente proporcionar o fruto dessa reflexão, até de forma mais acessível. Estou a pensar no livro do ano que publicamos regularmente ao longo deste septenário, que procura apresentar-nos reflexões diversas que ajudem a aprofundar a mensagem de Fátima a partir do tema de cada ano, mas também a própria celebração deve ajudar o peregrino a dar um passo mais, isto é, a não se limitar à vivência a nível afetivo, mas dar um passo mais para uma vivência efetiva da sua fé a partir de Fátima. É óbvio que a Pastoral dos Santuários tem na celebração a sua grande ação pastoral. Os documentos da Igreja sobre os santuários sublinham sempre esse aspecto, que é a grande ação pastoral do santuário é a celebração da fé. Também no Santuário de Fátima. E essa celebração da fé, quer na celebração litúrgica, quer noutro tipo de celebrações, estou a pensar, por exemplo, no terço, essa celebração da fé é também o elemento de maior impacto formativo nos próprios fiéis. Isto é, transmite valores, transmite mensagem, transmite a palavra de Deus, ajuda a aprofundar os conteúdos. Obviamente, se há peregrinos para quem isso basta, há outros que procuram mais, que querem mais. Não é um público distinto. Como? Não é um público distinto, não são outros peregrinos que participam nessas iniciativas. São os mesmos peregrinos e eu diria, nem sequer se trata de classes sociais entre os peregrinos. Porquê? Porque nós encontramos peregrinos de todas as classes sociais interessados no aprofundamento da própria mensagem, interessados em ir um pouco mais além nessa experiência que fazem de Fátima. Portanto, não são outros peregrinos, são esses mesmos, são os peregrinos do santuário que aqui vêm e que se sentem atraídos pela mensagem deste lugar. Também, enfim, por essa referência, por essa certeza, é possível, que avaliação é possível fazer dos simpósios que já decorreram, das conferências, ciclos de conferências que já foram promovendo, que avaliação faz o reitor do Santuário de Fátima? A grande avaliação que eu penso que é possível fazer neste momento é que esses ciclos de conferências sucessivos, anuais, estes simpósios têm-nos permitido aprofundar dimensões da mensagem de Fátima e fazer a síntese da própria mensagem. Nós até aqui fomos descobrindo documentação, e o Santuário foi fazendo um esforço enorme de publicação das fontes, através da publicação da documentação crítica de Fátima, para tornar acessível a documentação fundamental para o conhecimento da mensagem de Fátima. Estamos agora numa fase que eu diria a este nível reflexivo de síntese, de procurar aprofundar essas fontes, essa documentação, procurando descobrir os vetores fundamentais dessa mensagem, procurando descobrir aqueles que são os fios dourados que atravessam toda a mensagem que Nossa Senhora aqui nos deixou, que nos permite perceber precisamente essa dimensão da atualidade ou não da própria mensagem. Creio que a avaliação que se pode fazer é precisamente esta, de hoje conseguirmos fazer sínteses da mensagem. E eu não digo uma síntese, a mensagem é demasiado rica para poder ser limitada ou contida numa única leitura. E daí também que todos estes 7 anos havia um tema sempre a presidir ao itinerário de preparação, que acredito que são sínteses também da mensagem. O modo como se acharam esses temas é muito interessante, porque a comissão, o primeiro grupo de trabalho que pensou este itinerário temático, tinha um princípio basilar que era não se afastar da mensagem de Fátima, levar um aprofundamento das várias dimensões da mensagem de Fátima. Como fazê-lo? A opção foi clara.
partir das memórias da Irmã Lúcia e do relato que a Irmã Lúcia faz de cada uma das aparições. E foi isso que presidiu à elaboração do itinerário temático. O primeiro tema congregava as 3 aparições do anjo, em 1916. A partir daí, cada tema anual deste itinerário de 7 anos ocupa-se de uma das aparições de Nossa Senhora, começando na aparição de maio até a aparição de outubro, que dará tema ao último ano, ao ano pastoral 2016-2017. Procurou-se desta forma que a mensagem de Fátima estivesse no centro do itinerário, não nos afastando precisamente do relato da principal das testemunhas, que é a Irmã Lúcia, por outro lado, que a partir dessa mensagem se iluminasse a vivência cristã dos próprios peregrinos com um tema aprofundado biblicamente e teologicamente. E com impacto depois, de que forma tudo isso ia passando para o dia-a-dia do santuário, nomeadamente os momentos celebrativos maiores? Este também foi um critério que presidiu a toda esta programação de centenário, nós não queremos, ou não quisemos desde o início, um conjunto de atividades avulsas, mas queríamos atividades que tivessem impacto real na vida do santuário. Neste caso concreto, estes temas anuais não só guiavam o conjunto das celebrações, das peregrinações aniversárias, mas também das outras celebrações do santuário como tema unificador. Por outro lado, procurámos sempre que houvesse um conjunto de elementos visuais, gráficos no santuário que chamasse de imediato a atenção para isso. Tivemos ainda as exposições temáticas, que é uma outra linguagem, uma linguagem pela via da cultura e da beleza para falar e aprofundar a mensagem. Procurámos ter contributos específicos para a oração, e há um bocadinho referi o itinerário do peregrino como contributo de oração para o peregrino que aqui vem e de acordo com o tema de cada ano. Preparámos um conjunto de subsídios de caráter pastoral, como catequeses, encontros, esquemas de oração, a proporcionar e a propor aos peregrinos que aqui vêm, mas também a quem fora do santuário queira rezar em sintonia connosco. Isto é, procurámos um conjunto de elementos que caracterizasse em cada um destes 7 anos a vida do santuário. E qual é o objetivo de outras iniciativas, talvez mais novas, outros desafios até na linguagem a utilizar, com que objetivo foram promovidos, como por exemplo, enfim, estão-me a recordar do concurso de fotografia, do mural digital, com que objetivo foram promovidos? Nós temos consciência de que a fé hoje tem de passar por novas linguagens. Isto é, o grande desafio é não ficarmos pura e simplesmente nas linguagens que já usamos, nos caminhos que já percorremos habitualmente, mas quisemos aceitar o desafio de tentar novas linguagens. E nesse sentido pensámos, por exemplo, em envolver essa dimensão tão cara hoje da imagem, através da fotografia, propondo um concurso fotográfico, mas também propondo, por exemplo, às crianças, pela arte, pelo desenho, pela pintura, pela música, itinerários diversos de envolvimento com a própria mensagem de Fátima. A nível artístico ainda, procurámos caminhos musicais que nos falem de Fátima e que se ocupem do tema Fátima. Procurámos, a nível da dança, a proposta de um espetáculo de dança contemporânea sobre Fátima. Isto é, uma diversidade de linguagens, nomeadamente desta área artística, que possam falar. A arte tem esta capacidade de nos tocar e de nos tocar profundamente, falando-nos um outro tipo de discurso que não é este das palavras. E procuramos não descurar nenhuma destas linguagens na forma de chegar aos peregrinos. Também temos consciência de que o mundo digital hoje exige a nossa presença e procuramos também marcar presença dessa forma com um mural, mas também com a renovação do nosso site, que estamos ainda a fazer, com o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, que estamos neste momento ainda a desenvolver, um conjunto de iniciativas que nos permitam, de facto, ter a consciência de que procuramos estar presentes nos diversos fóruns e a usar as diversas linguagens que podem hoje transmitir a nossa fé. Como há pouco, perguntava-lhe também se essas novas linguagens serão, de alguma forma, motivo de ruptura com este ambiente mais afetivo que se vive em Fátima ou não? Não, não há ruptura. Nem pretendemos que haja ruptura. Pretendemos que haja complementaridade. Temos consciência de que algumas destas linguagens podem não ser muito significativas para a totalidade dos peregrinos, mas sê-lo-ão para uma parte deles. E nós queremos que nenhum peregrino se sinta excluído e por isso procuramos diversificar também esta nossa linguagem, mas como digo,
procuramos responder e ir ao encontro dos peregrinos que aqui vêm, mas, optando por estas linguagens, procuramos também alargar o leque, isto é, se possível, tocar outros que habitualmente não vêm, para que venham, para que experimentem Fátima, para que conheçam Fátima. Até, enfim, há uns anos atrás, em 2010, podemos pôr aí, Fátima, a gente, cada vez que chegava a Fátima, sentia a produção artística na arquitetura, na pintura, na escultura. Passaremos a sentir essa produção artística também nas novas linguagens, na imagem, nestes anos que são de preparação para o centenário? A nossa expectativa é essa e o nosso desejo, o nosso esforço vai nesse sentido. O Santuário esteve sempre, nos últimos anos, e continuará certamente a estar na primeira linha, nomeadamente da renovação da linguagem artística relacionada com os lugares cultuais, com os lugares celebrativos, mas também com a arte religiosa ou temática religiosa. O Santuário motivou a reflexão e a expressão de fé a esse nível artístico nas diversas disciplinas artísticas e certamente que continuará a fazê-lo. Tem-o feito agora, quer nestas diversas intervenções, quer no estímulo que procuramos dar, há um bocadinho dei o exemplo do concurso de artes lançado às crianças, mas não se trata apenas de crianças, procuramos diversificar também com encomendas artísticas a outro nível, que possam continuar a manter o Santuário de Fátima na primeira linha desta linguagem artística atualizada e de uma linguagem gráfica também que faça jus a este nosso desejo de comunicar de forma renovada. Que critérios presidiram à escolha de determinados projetos, no âmbito da linguagem, no âmbito da música, no âmbito da dança que estão a seguir-se, à escolha desses projetos e dos parceiros para os executar? Daquilo que me fui apercebendo, há parceiros locais, há parceiros internacionais. De que forma é que tudo isso foi sendo escolhido? Nós procuramos parceiros que considerássemos particularmente relevantes e linguagens que considerássemos atuais. Isto é, não nos interessava ou não nos interessou procurar um tipo de linguagem que fosse uma simples réplica daquilo que já se fazia ou do passado. Estou a pensar, por exemplo, no caso da música. Procuramos grandes nomes da música de sentido religioso e por isso fomos buscar um grande nome internacional, James Macmillan, compositor escocês, subejamente conhecido, mas a nível nacional, para o mesmo concerto, por exemplo, Eurico Carrapatoso. Portanto, temos duas obras encomendadas, com linguagens que serão necessariamente diferentes, mas procurando esta sintonia espiritual e religiosa numa linguagem musical atualizada. Procuramos, aliás, nas diversas obras musicais encomendadas, sempre uma linguagem atual, que não fosse buscar com o revivalismo aquilo que se fazia no passado, mas que possa utilizar a linguagem que a música hoje, ou linhas que a música hoje nos apresenta, para nos falar e para tratar Fátima com esse tipo de linguagem renovada. Também na dança, procuramos nomes já consagrados que possam expressar nessa área artística que tão pouco exploramos a mensagem de Fátima. A nossa preocupação foi sempre esta de diversificar aqueles a quem podemos chegar. E esta escolha de linguagens teve que ver com isso, a possibilidade de chegarmos a outros que habitualmente não prestam atenção a Fátima, não se sentem sintonizados com Fátima. Como dizia, procuramos responder aos nossos peregrinos, mas procuramos sempre alargar o horizonte. Em todo caso, para traduzir Fátima nessas expressões artísticas, não é preciso vivê-lo, não é preciso experimentar Fátima? Sem dúvida que é preciso experimentar Fátima e por isso a todos estes artistas nós desafiámos a virem, a estarem cá, a viverem uma grande peregrinação, a sentirem Fátima, antes de compor. Porque sentimos que isso era necessário para que tivessem a percepção de que era Fátima e para poderem compor a partir de Fátima. Estou a pensar na obra musical Os Três Pastorinhos de Fátima, de Arvo Part, não é? E a compará-la com o hino dos pastorinhos da Beatificação. Há uma distância muito grande entre as duas obras musicais. São necessariamente duas linguagens musicais completamente diferentes. Arvo Pärt foi alguém que convidámos a vir fazer a experiência de Fátima, e que mais tarde, quando lhe pedimos, nós pedimos-lhe um testemunho. Ele tinha estado cá e pedimos para uma revista cultural, Fátima 21, pedimos um testemunho da sua presença em Fátima.
e ele presenteou-nos com essa bela surpresa de, em vez de nos mandar um testemunho escrito com palavras, utilizou a sua linguagem, compôs uma obra musical sobre os pastorinhos, que, enfim, que nos encheu de alegria, mas que é de facto uma linguagem completamente diferente, porque não pretende ser um hino cantado por uma grande Assembleia em Fátima. Procura exprimir a experiência das crianças, que são as destinatárias das aparições. Isto é, faz o seu testemunho sobre Fátima, faz a sua leitura da mensagem a partir da experiência das crianças que vêm em Nossa Senhora. Mas é o testemunho pessoal de um grande artista. E na sua forma de expressar, e na sua também. na sua linguagem própria. Este ano, 2016, e depois, no início de 2017, até maio pelo menos, o que é que podemos esperar aqui do que aconteça no Santuário, na conclusão do itinerário de preparação e na celebração do centenário? Nós temos, e temos vindo a falar deste septenário, destes 7 anos, mas a verdade é que há um conjunto de atividades, nomeadamente estas de caráter mais festivo, que se concentram precisamente neste ano de 16 e 17, 2016-2017, que são, respectivamente, o centenário das aparições do Anjo e o centenário das aparições de Nossa Senhora em 2017. É óbvio que o centro desta grande celebração, a grande festa, será em maio, 12 e 13 de maio de 2017, a presença do Papa Francisco, que já está confirmada e, portanto, que muito nos enche de alegria. Esta será, eu digo, esta é a grande novidade, este é o grande motivo festivo. Temos, sim. Para sim. não desligarmos do Papa Francisco, o que é que espera da presença dele cá? Há muito, enfim, nomeadamente a partir da visita de Límina, ficou um bocadinho essa ideia de uma passagem por Fátima. Sim. Bastará para o santuário ou a presença em 12 e 13, participando nas celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária, seria o ideal? É claro que, do ponto de vista do santuário, nós temos a expectativa da presença do Santo Padre nas celebrações. Não sabemos ainda se 12 e 13, gostaríamos que sim, mas certamente na grande celebração de 13 contamos com a presença do Papa Francisco. Não temos, contudo, ainda programa. Isto é, o programa não depende do santuário e não está ainda elaborado, não é elaborado ainda com toda esta antecedência, mas... A proposta está feita por parte do santuário? A proposta está feita para que o Santo Padre esteja nas celebrações de 12 e 13 de maio aqui no Santuário. De qualquer forma, a presença do Papa, que nós esperamos que seja de 12 e 13, só por si é suficiente para motivar uma grande festa, quer pelos peregrinos que atrai, quer também pela palavra profética do Papa. O Papa Francisco, desde o primeiro momento do seu pontificado, mostrou o seu caráter mariano. Aliás, temos na rotina, ainda na memória, a sua deslocação logo depois da eleição a Santa Maria Maior para entregar um ramo de flores a Nossa Senhora como sinal da sua consagração e da consagração do seu pontificado a Nossa Senhora de Fátima. Todos temos na memória também o pedido feito ao então Cardeal Patriarca para que consagrasse o seu pontificado a Nossa Senhora, coisa que foi feita aqui neste santuário. Todos temos consciência deste caráter mariano do pontificado do Papa Francisco, mas a sua palavra, para além deste grande amor a Nossa Senhora, tem também sempre o condão de ser uma palavra profética que nos toca e que nos desinstala. E por isso a expectativa é esta, de que o Papa venha e, estando presente, nos desinstale e nos desafie na vivência da nossa fé. Para além do 12 e 13 de maio de 2017? Sim, para além de 12 e 13 de maio de 2017, temos um conjunto de iniciativas que eu chamaria festivas, porque não há festa sem música e, por isso, a música tem aqui um peso particularmente grande. Temos, já no mês de março, a inauguração do órgão da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um instrumento enorme, monumental, que estava impossibilitado de tocar, porque não estava em condições já há muitos anos. Apostámos numa profunda reestruturação deste instrumento. Teremos um concerto inaugural que iniciará também um conjunto de concertos de órgão ao longo deste ano e que se prolongará depois para o próximo ano. Portanto, esta é uma atividade, é um conjunto de concertos de órgão. Temos um conjunto de outros concertos, nomeadamente ligados à celebração do Dia dos Pastorinhos, no dia 20 de fevereiro, quer este ano, quer no próximo ano. Temos o grande espetáculo de dança contemporânea.
e temos depois em outubro de 17 esse grande concerto com uma obra encomendada ao compositor James Macmillan e uma outra obra de Eurico Carrapatoso, e que pretende ser, enfim, pelo menos do ponto de vista simbólico, o encerramento deste grande centenário das aparições de Fátima. Portanto, do ponto de vista festivo, é este conjunto de atividades. É claro que, celebrativamente, e aquilo que vai marcar estes 2 anos, mas sobretudo 2017, são as peregrinações jubilares, isto é, são os peregrinos que vêm e que querem celebrar festivamente connosco o centenário das aparições. Para esses temos preparado um esquema com propostas para a peregrinação jubilar, temos uma oração que lhe queremos propor, temos um itinerário próprio do peregrino que, por exemplo, este ano os leva a passar pela Porta Santa, neste ano da Misericórdia, mas em 2017 os vai convidar a atravessar o pórtico do centenário, um pórtico que vai ser criado. Temos um conjunto de propostas celebrativas que marquem, de facto, festivamente a vida do peregrino que venha ao Santuário de Fátima. Entre que período será possível participar ou realizar essa peregrinação jubilar? Os anos pastorais no Santuário de Fátima começam sempre com o primeiro domingo do Advento, portanto será em final de 2016 até final de 2017. As peregrinações de maio a outubro de 2017, acredito que terão todas elas também uma memória centenária de cada uma das respectivas aparições. Nós faremos essa memória das aparições, essa evocação centenária das aparições, e procuraremos que sejam particularmente festivas e vividas com particular intensidade essas peregrinações do 12 e 13 de maio a outubro, por motivos óbvios. Isto é, se já procuramos dar particular destaque a essas celebrações, com muito mais razão neste ano, e a este nível não quero ainda alongar-me, mas mesmo em termos de presença de alguns presidentes convidados para estas peregrinações, penso que teremos presenças muito significativas, mas que ainda, por não estarem ainda confirmadas, não gostaria de avançar muito mais. Mas para dizer, também a esse nível, a preocupação é grande para que seja um ano marcante a todos os títulos. A presença do Cardeal Parolin em outubro de 2016, não é? Sim. É um bom lançamento dessas peregrinações do ano seguinte. Sem dúvida, por um lado porque tem a importância que tem no contexto eclesial, por outro lado porque de algum modo vem preparar a vinda do Papa Francisco, isto é, o seu secretário de Estado vem presidir a peregrinação de outubro, no fundo, lançando aquela que será a outra grande peregrinação, que é a que o Papa Francisco fará, se Deus quiser, em maio de 2017. E, portanto, é um momento também alto na vivência deste centenário. Nós procuramos sempre, quando falamos de centenário, não focalizar excessivamente em 2017. Porquê? Porque todo este dinamismo, como fomos conversando, já vem desde finais de 2010, terá o seu coroamento então em 2017, mas aí está, no caso concreto, a vinda do Cardeal Secretário de Estado acontece precisamente ainda em 2016, mas como preparação da vinda do Papa. Este ano 2016 e depois, em 2017, as iniciativas de âmbito cultural, a tal síntese da mensagem, marcam também o plano do santuário. Sem dúvida, nós procuraremos de modo especial e de forma mais intensa em 2016-2017, que quer desse ponto de vista da síntese da mensagem de Fátima, o aprofundamento contínuo e se possa fazer, e destacava 2 acontecimentos a esse nível reflexivo de investigação e de aprofundamento da mensagem. Por um lado, o Congresso Mariano Mariológico, que terá lugar em setembro deste ano ainda. É uma promoção, é uma organização da Pontifícia Academia Mariana Internacional, mas que terá lugar aqui em Fátima e cujo tema será Fátima, isto é o congresso que reúne os grandes mariólogos de todo o mundo para refletir Fátima. E aqui em Fátima, o que nos enche de alegria, em 2017 é o Santuário que promove um grande congresso internacional que procura fazer a leitura da mensagem de Fátima 100 anos depois. Portanto, são 2 momentos de reflexão que nos ajudam a essa síntese da mensagem de Fátima e que são particularmente marcantes. A nível festivo, já fui referindo que há, festivo e cultural, um conjunto de concertos, há estes concursos, há outras iniciativas que procuraremos depois ir divulgando, que procuram marcar o ritmo destes anos de vivência
e que são o culminar deste itinerário de 7 anos, de forma a que fique na nossa memória, mas sobretudo na nossa vivência, nossa do Santuário e dos peregrinos que nos visitam, esta bênção que são o celebrar 100 anos das aparições. A peregrinação jubilar acabará por ser aquele elemento mais visual em que cada um dos peregrinos pode participar? Sem dúvida, é sempre o momento mais universal, que ficará mais na retina, penso, e na memória e na experiência dos peregrinos. Eu dizia, a principal atividade pastoral de um santuário é a celebração da fé. E por isso nós queremos que a peregrinação jubilar seja o momento culminante daqueles que querem associar-se a nós na vivência do centenário. Por isso temos um conjunto de propostas para aqueles que vêm em peregrinação no ano jubilar, e nós próprios pretendemos convidar alguns grupos para fazerem a sua peregrinação jubilar. Nós já temos aqueles grupos que habitualmente vêm ao santuário, que habitualmente fazem a sua peregrinação, que queremos que neste ano de 2017 essa peregrinação tenha esse caráter jubilar. Vamos procurar convidar outros a que façam também uma peregrinação jubilar nesse ano. No ambiente do santuário, também, enfim, com algumas remodelações por causa do centenário e de melhoria dos ambientes, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima será reaberta no início de fevereiro. O que é que na Basílica o peregrino encontra de novo? Bom, antes de mais encontra um espaço que sofreu uma profunda limpeza. O primeiro motivo para a intervenção na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima foi a necessidade de fazer uma limpeza profunda daquele espaço. A pedra estava muito enegrecida e tínhamos a clara percepção de que precisávamos de preparar o espaço para este tempo festivo. Portanto, a intervenção tinha antes de mais esse fito, esse objetivo. No entanto, uma vez que íamos fazer a intervenção, procurámos alargar depois o âmbito com 3 aspectos para os quais chamaria a atenção, porque me parecem que são aqueles que vão também chamar mais a atenção do peregrino, para além da pedra que tem caráter novo, isto é, que está limpa. Renovámos o presbitério, portanto, todos os lugares litúrgicos foram renovados, tem um novo altar, um novo ambão, uma nova cruz, uma nova presidência. Fizemos uma intervenção nas capelas tumulares. As capelas tumulares fundamentalmente não mudam na sua estrutura, mas procuramos adequar as capelas à oração dos fiéis. Até este momento, quem ia à Basílica de Nossa Senhora do Rosário e procurava rezar junto dos túmulos, rezava um pouco contra o espaço, porque o espaço estava todo orientado num sentido e tinha de se rezar lateralizado em relação à orientação das próprias capelas tumulares. Agora queremos propor a todos os nossos peregrinos que queiram aceder aos túmulos um itinerário que os leve, que os conduza até ao próprio túmulo, um itinerário devocional, e criar condições nas próprias capelas tumulares para que eles rezem. Portanto, este foi um dos objetivos e essa será também uma das novidades. A terceira novidade é o facto de o grande órgão, há tanto tempo mudo, finalmente poder ser de novo ouvido e poder de novo ter impacto positivo na nossa forma de celebrar naquele lugar. O altar aqui do recinto, a que é que se devem os atrasos na conclusão da obra? Esta é uma obra particularmente exigente do ponto de vista técnico e os atrasos têm que ver precisamente com isto. O santuário nunca renunciou à qualidade que esta obra tem de ter. Esta obra tem um impacto visual incrível, uma vez que vai estar precisamente no recinto de oração diante da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, junto da capelinha, está implantada na escadaria, portanto o seu impacto visual é enorme. E nesse sentido, a exigência do santuário tem de ser também enorme para garantir a grande qualidade de tudo o que ali se faz. E essa garantia de qualidade levou, de facto, a perceber as dificuldades de execução de alguns elementos e a este atraso considerável nas obras. Recordo que, de facto, quando anunciámos o lançamento das obras, apontava-se a data de 11 de outubro e, portanto, há um atraso que temos de reconhecer que é grande. Houve um conjunto de problemas técnicos ou de dificuldades técnicas, mais do que problemas, dificuldades técnicas para as quais foi preciso encontrar solução. Eu diria que neste momento temos praticamente a solução técnica para essas dificuldades e estamos convencidos que em maio vamos poder celebrar, de facto, já a grande peregrinação no novo altar do recinto.
Inauguração para 12 e 13 de maio do espaço. Não sei ainda se for possível fazê-lo antes, gostaríamos até se fosse possível fazê-lo antes. O que posso dizer neste momento é que, de facto, pretendemos que a grande celebração de 12 e 13 de maio já seja no altar do Rossio. Ainda a partir das dinâmicas e da dinamização pastoral que o Santuário tenta implementar, neste ano jubilar da Misericórdia, de que forma é que ele se está a assinalar? Há a Porta Santa na Basílica da Santíssima Trindade, que outras iniciativas o assinalam? Nós procuramos, desde o início, sintonizar o próprio tema do ano com o ano da Misericórdia e procurar perceber que iniciativas é que podiam enriquecer a vida do santuário no sentido de valorizar este ano da Misericórdia. O primeiro aspecto é, precisamente, a riqueza da mensagem de Fátima como mensagem de misericórdia. E, ao longo deste ano, um dos aspectos que procuraremos ir sublinhando tem que ver com a mensagem de Fátima enquanto escola de misericórdia, enquanto caminho de misericórdia, enquanto mensagem que nos revela este rosto misericordioso de Deus. Por outro lado, uma grande aposta é também este serviço do Sacramento da Reconciliação, que nós, ao longo de todo este ano, já valorizamos, mas que ao longo de todo este ano nos vai merecer uma atenção particular, quer nas condições que procuraremos criar para todos os peregrinos que procuram aquele que por excelência é o Sacramento da Misericórdia, quer a nível de trabalho com os próprios sacerdotes que exercem este ministério tão delicado. Procuraremos também ao longo de todo o tempo da Quaresma, em sintonia, aliás, com as propostas que o Papa faz na Misericórdia Vultus, valorizar não só o sentido de caminhada de misericórdia que a Quaresma tem, mas também a iniciativa das 24 horas para o Senhor, este conjunto de propostas que o Papa nos apresenta e que procuraremos que aqui tenham um particular relevo. É claro que procuramos inserir também a dinâmica do ano da misericórdia no itinerário do peregrino que este ano propomos. Isto é, o itinerário do peregrino propõe-nos também a passagem pela porta da misericórdia. Isto é, insere-se dentro da temática do ano e leva-nos àquele ponto fulcral e simbólico do ano. Um dos missionários da Misericórdia que o Papa irá enviar, creio que no primeiro domingo da Quaresma, não tenho a certeza, será do Santuário de Fátima. Não tenho indicação de que assim seja. Eu creio que o Santuário de Fátima tem de se assumir como, do modo geral, missionário da Misericórdia, sem que esteja previsto enviar ou receber alguém que especificamente tenha essa missão. Na dinamização do Sacramento da Reconciliação que referiu, e em sintonia também com o que são os pedidos do Papa Francisco, pedia-lhe que nos apresentasse de que forma é que, de facto, este Sacramento será mais dinamizado, tanto junto de quem procura a confissão, como dos próprios confessores. Nós procuraremos, e estamos já a procurar nesse sentido, antes de mais, o criar as melhores condições significa o criar as condições físicas, e estamos a trabalhar nomeadamente para alguma melhoria no espaço do ponto de vista simbólico, porque as condições físicas consideramos que já são bastante boas nas nossas capelas da Reconciliação, mas estamos a cuidar de algumas melhorias do ponto de vista espacial, simbólico, do enriquecimento dos próprios espaços das confissões, por um lado. Por outro lado, queremos fazer uma profunda reflexão sobre o acolhimento que se faz ao peregrino penitente que ali se apresenta para celebrar este sacramento, procurando melhorar aquilo que é o nosso acolhimento dos peregrinos. Por outro lado, com os confessores, trata-se fundamentalmente de ir alertando para aquilo que o Papa Francisco vai sublinhando, que este é o sacramento da misericórdia, que este, para a Igreja, tem de ser um lugar onde se exprime, por excelência, a misericórdia do Senhor. E trabalhar com aqueles que exercem este ministério tão sensível, no sentido de os sensibilizar para a necessidade desse acolhimento misericordioso. Não é que o ministro do Sacramento não tenha isso presente, deve o ter, se é ministro do Sacramento, mas é precisamente o trazer de novo à consciência aquilo que pode eventualmente nem sempre estar presente a nível consciente. Foi também com esse objetivo que o Sr. Reitor há uns dias falou a quem dinamiza o terço na capelinha, apelando a um rigor teológico das reflexões que propõe. Sem dúvida que é importante e esse cuidado aparecia como um desafio, não porque haja consciência de que não haja rigor teológico, mas porque é importante o rigor de linguagem, também a nível teológico, e a renovação dessa própria linguagem, se queremos que a mensagem seja ouvida. A nossa mensagem de misericórdia
ou melhor, a mensagem de misericórdia do Senhor que nós somos convidados a transmitir só será ouvida se nós tivermos o cuidado de utilizar uma linguagem acessível e se tivermos o cuidado de ser rigorosos na forma como a transmitimos. Que centralidade tem Fátima em diferentes setores que gostava de ouvir a sua opinião? Um deles, por exemplo, na dinamização do turismo, nomeadamente do turismo religioso em Portugal. Eu creio que Fátima tem, a esse nível, um lugar central, isto é, se há lugar emblemático em Portugal de turismo religioso, é o Santuário de Fátima. Isto sem desprimor para muitos outros focos de atração para o turismo religioso, que graças a Deus temos muitos. Temos muitos, mas nenhum comparativamente tão importante como Fátima. Todos os dados que ao longo dos anos têm sido publicados, nomeadamente os inquéritos feitos, mostram que não só Fátima é, do ponto de vista de turismo religioso, o lugar mais procurado pelos estrangeiros que vêm para Portugal, mas é também internamente o lugar, desse ponto de vista, mais procurado pelos portugueses. Portanto, Fátima tem, sem necessidade enfim, de puxar por outro qualquer argumento, tem essa centralidade efetiva já. Natural, não é? Quase natural. Sim. Eu penso que o que é necessário é não partirmos do princípio, então, de que sobre Fátima não vale a pena falar porque já é o principal polo de atração turística. Eu continuo a sentir que, do ponto de vista de promoção turística, sobretudo fora de Portugal, Fátima continua a ser o parente pobre. Isto é, continua a não se valorizar suficientemente. Eu vejo aqui, localmente em Fátima, que os vários intervenientes, os parceiros sociais, têm todos um cuidado grande nessa divulgação. Estou a pensar nas várias entidades vivas deste Conselho que têm a preocupação de levar o nome de Fátima além fronteiras, mas muitas vezes parece que lutam sozinhos, isto é, se têm a preocupação de estar numa feira de turismo aqui ou além e de levar a marca de Fátima, não vemos depois, por parte dos organismos centrais em Portugal, essa preocupação de levar Fátima além fronteiras. Dependeria do turismo de Portugal esse desafio? A promoção turística no estrangeiro depende do turismo de Portugal e não me parece que a divulgação de Fátima seja feita com grande vigor ou com grande entusiasmo. Vejo que, de facto, por exemplo, o turismo do centro de Portugal tem tido algumas iniciativas, tem tido cuidado não só de dizer que o turismo religioso é uma prioridade, mas também de apontar destinos concretos, nomeadamente Fátima, mas a este nível de internacionalização não me parece que esteja a ser feito o esforço que seria necessário de levar o nome de Fátima além fronteiras. O santuário tem tido essa preocupação naquilo que lhe é próprio, temos tido a preocupação de atividades diversas, e estou a pensar, ainda em maio passado fizemos um fórum sobre Fátima em Roma, estamos a preparar a edição de uma seleção da documentação crítica em inglês e em italiano para uma maior difusão. Temos feito um esforço de levar a mensagem, que é aquilo que nos é próprio, para além fronteiras. Não sentimos que, a nível das entidades oficiais, haja o correspondente esforço de levar Fátima além fronteiras. Como digo, parece-me que há muito esforço interno para o fazer, não há esta internacionalização do nome Fátima enquanto destino de turismo religioso. Há disponibilidade por parte do Santuário para cooperar com o turismo de Portugal nessa internacionalização de Fátima? Há sempre disponibilidade do Santuário naquilo que lhe é específico. E o específico do Santuário não é promoção turística, o específico do Santuário é levar a mensagem de Fátima. Numa outra dimensão, ainda mais específica, creio eu, do santuário, e que é a rede dos santuários que existe em Portugal. Que papel tem o Santuário de Fátima nessa rede e que relevância também tem a própria constituição da rede de santuários portugueses? O Santuário de Fátima fez parte desde o início desta associação de santuários, através da figura dos seus reitores. No entanto, nunca quisemos um protagonismo no conjunto dos santuários portugueses. Nós, quando falamos de santuários, falamos de realidades extremamente diversas, diversificadas, e, portanto, sentiu-se desde o início que o Santuário de Fátima prestaria um mau serviço se pretendesse ter um protagonismo, porque então tenderia a eventualmente esconder a realidade dos outros santuários. Temos tido, graças a Deus, a felicidade de ser habitualmente os anfitriões
deste encontro de reitores dos santuários, em cada ano, no mês de janeiro, e pensamos que esta continua a ser uma iniciativa particularmente válida, em que o Santuário o Santuário de Fátima procura marcar sempre presente. É também uma associação relativamente jovem que está a dar os primeiros passos, mas penso que tem de ser valorizada porque os santuários estão, voltando à questão do turismo religioso, são focos de atração turística, mas também são focos de dinamização da vivência cristã e focos de nova evangelização, cuja importância não pode de forma alguma ser descurada. Na dinamização da pastoral da Igreja em Portugal, através da disponibilização de estruturas, de ambientes que o santuário tem e que coloca para as dioceses, para movimentos, Fátima continua a ter, na sua opinião, esse papel central, no bom sentido, enquanto aqui se reúnem muitas pessoas, muitos grupos, na dinamização da pastoral da Igreja em Portugal? Eu estou convencido que sim, mas eu costumo dizer que sou suspeito, porque sou parte interessada. Fátima tem, por um lado, a importância relacionada com o acontecimento sobrenatural que aqui teve lugar. Fátima tem o caráter desse coração espiritual de Portugal, para utilizar a expressão do Papa Bento XVI. E, portanto, naturalmente, para aqui confluem os movimentos, várias instituições eclesiais para as suas ações. Tem ainda a grande vantagem de uma certa centralidade geográfica em Portugal e de ter as estruturas preparadas para esse acolhimento. Nesse sentido, ao longo do tempo, Fátima foi-se tornando, de algum modo, um centro catalisador para as diversas atividades da Igreja em Portugal. Penso que continuará a ser. O Santuário, pela sua parte, tem toda a disponibilidade para continuar a acolher a Igreja nas suas diversas instituições e no seu dinamismo, para que aqui se reúna, para que aqui faça as suas ações. Portanto, eu creio que também aí se revela Fátima como esse coração espiritual de Portugal, no dinamismo que acolhe através das várias instituições da Igreja em Portugal. Nessa disponibilidade, o pressuposto é de que quem chega, de alguma forma, se insira nos dinamismos que o Santuário propõe, nomeadamente celebrativos. O Santuário tem os seus próprios dinamismos, para os quais convida aqueles que vêm, mas aqueles que chegam, muitas vezes, têm também os seus programas, o seu dinamismo próprio, e têm sempre a possibilidade de, não se inserindo no programa do Santuário, se não for desejo disso, desenvolver a sua ação de outro modo, isto é, com outro tipo de dinamismo, com outro tipo de horário, com outro tipo de atividade. Portanto, aqui Fátima tem também espaço para toda essa pluralidade e, da nossa parte, o acolhimento faz-se também acolhendo uma pluralidade de propostas para além daquela que apresentamos. Também com a determinação de acolher expressões interreligiosas. Eu costumo sublinhar um aspecto que é, Fátima foi sempre um lugar de grande abertura. Eu creio que o recinto acaba por ser simbolicamente imagem disso mesmo. O recinto não é um recinto fechado. Continua a ser um recinto aberto. Neste sentido, Fátima pode acolher quem vier. Mas Fátima é um santuário católico. É isso que é o característico, o específico de Fátima, é ser um santuário católico, que acolhe sempre todos aqueles que vêm. É interessante que aquele último inquérito sobre a religiosidade em Portugal e a vivência religiosa mostrava que a Fátima não vem apenas dos católicos, vem também alguns cristãos de outras igrejas, nomeadamente a ortodoxa e igrejas protestantes, como vêm até pessoas sem credo, portanto, descrentes. E, no entanto, vêm a Fátima, ou por curiosidade ou para fazer também a sua experiência de fé. Fátima continuará a estar aberta para eles. Mas aquilo que caracteriza este espaço é, de facto, ser um lugar de peregrinação católica. Em diferentes ocasiões, o Sr. Reitor falou na disponibilidade do Santuário para o acolhimento de refugiados. Os refugiados tardam a chegar a Portugal, mas chegando, encontram aqui também acolhimento? Sem dúvida que encontram aqui acolhimento. Fizemos chegar também, isto é, não apenas anunciámos a nossa disponibilidade, mas fizemos-la chegar a quem de direito. A plataforma de apoio aos refugiados. Exatamente, a plataforma de apoio aos refugiados, no sentido de dizer quais eram as condições que tínhamos para acolher, quem é que, ou melhor, que quantidade de pessoas é que podíamos acolher, já que não somos nós que escolhemos quem vem. Da nossa parte, manifestámos a total disponibilidade para acolher, dentro das condições que temos para oferecer, e temos, de facto, um espaço praticamente preparado, com boas condições, para acolher refugiados que possam vir. Quantos refugiados?
Não temos propriamente definido, o que temos é uma casa familiar, contudo tem muitos lugares, pode ser uma família numerosa, ou duas famílias, por exemplo, porque permite também isso. Terminando a nossa conversa, regressando ao tema do centenário das aparições e ao assinalar do centenário das aparições no mundo. Fátima é o altar do mundo, assim é evocado. Este também é um centenário celebrado em todo o mundo? Este é, sem dúvida, um centenário também celebrado em todo o mundo. É um dos aspectos que talvez mais comove, é precisamente quando saímos de Portugal, o perceber o quanto impacto Fátima tem fora das fronteiras de Portugal. A devoção a Nossa Senhora de Fátima continua a expandir-se, a devoção a Nossa Senhora de Fátima continua a estender-se pelo mundo além. É interessante notar que o continente em que percentualmente mais tem crescido o número de peregrinos é o continente asiático. Não em números absolutos, mas em percentagem é o continente de onde a percentagem de crescimento tem sido maior, o que mostra precisamente que a difusão da mensagem de Fátima continua a fazer-se, continua a chegar longe, e esta gente que longe tem devoção a Fátima, vibra com o centenário, pede-nos muitos meios, por carta, por mail, quando vem em peregrinação, quer contributos para poderem celebrar connosco o centenário, quer elementos para se poderem unir a nós nesta celebração centenária. O que significa que o centenário se celebra aqui, mas celebra-se também em muitos outros lugares e celebra-se, sem dúvida, extra fronteiras portuguesas. Participam também nas iniciativas que o Santuário propõe para o centenário? Muitos deles participam nas iniciativas. Muitos deles acompanham-nos através da informação disponibilizada, por exemplo, no sítio da internet. Muitos deles adotam as nossas propostas e muitos deles vêm em peregrinação aqui, inserindo-se naquilo que são as nossas dinâmicas e nas nossas propostas. É também o continente, a Ásia, onde crescem o maior número de peregrinações a Fátima? O maior número de peregrinos, percentualmente, sim, o maior número de peregrinações, não. E como dizia, é em número, é percentual, não em nível absoluto. A nível claro. absoluto, o número de peregrinos estrangeiros, o grupo maior continua a ser de Espanha, em segundo lugar de Itália. Portanto, são os nossos mais próximos vizinhos europeus que vêm em peregrinação. Neste impacto do centenário, da preparação para o centenário, que impacto está a ter, que relevância está a ter também, no caso, em Portugal, a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima? Essa foi uma iniciativa abraçada desde o primeiro momento pelo Episcopado Português. E de facto o impacto tem sido belíssimo. Eu costumo dizer, não como queixa, mas como constatação, que a visita da imagem peregrina às dioceses portuguesas não faz a primeira página dos jornais, nem abre noticiários, mas a verdade é que o impacto que está a ter tem sido incrível e enorme. Em todas as dioceses, de facto, a receptividade das populações é enormíssima. A festa que os peregrinos, que os diocesanos das várias dioceses dos países, que os fiéis fazem, têm em relação a Nossa Senhora é enorme. Estive há poucos dias nos Açores. O entusiasmo com que foi recebida a imagem de Nossa Senhora é a imagem precisamente desse entusiasmo com que a imagem tem sido recebida nas várias dioceses. Me recordo que antes desta iniciativa houve uma outra que atingiu bem menos gente, porque foi direcionada às comunidades contemplativas, àquelas que não podem vir a Fátima, porque pela opção de vida que têm, de vida em clausura, e que foi também uma bênção, pelo modo como estas comunidades viveram, pela intensidade como viveram esta visita e pela oração com que agora vão acompanhando esta visita da imagem peregrina às dioceses portuguesas. Eu penso que este é um grande momento de graça. E, no fundo, nós mantemos a expectativa que é Nossa Senhora vai visitar, mas vai também convidar para que depois venham ao seu santuário para a celebração do centenário. Terminávamos com pedindo um comentário e uma afirmação que é da nota pastoral dos bispos de Portugal em abril passado, creio eu, a propósito do centenário, quando afirmam que a força da fé cristã e o modo como ela se vive não seriam os mesmos sem a afirmação da espiritualidade mariana em Portugal. Sem dúvida, a nossa espiritualidade, a nossa vivência de fé está profundamente marcada pela figura de Maria. Recorda-me aquilo que dizia o Beato Papa Paulo VI na visita a um santuário mariano em Itália, que dizia que o ser
não se pode ser cristão sem ser mariano, isto é, sem esta dimensão de devoção mariana. E isto é particularmente evidente na nossa vivência cristã em Portugal. A figura de Maria tem uma presença marcante na nossa espiritualidade. Não quer dizer que seja geral, isto é, que toda a gente tenha igualmente a mesma devoção mariana, mas a verdade é que, de um modo geral, a piedade mariana marca a nossa vivência de fé, marca o nosso modo de ser cristãos. E, por outro lado, temos de ter também a consciência de que a mensagem de Fátima veio sublinhar ainda mais esse cunho mariano do nosso modo de viver como cristãos. Muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade.